O Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento de barragem da Vale na cidade de Brumadinho. 259 mortos e 11 desaparecidos em Brumadinho. De novo, pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale. Não tinha como deixar passar essa data de aniversário de 1 ano da tragédia de Brumadinho. Eu já falei um pouco sobre ela aqui no vídeo O Verdadeiro Motivo pelo Qual eu Saí da Globo, mas eu queria contar para vocês um pouco sobre a minha experiência em Brumadinho e como eu cheguei até lá. Eu fui a Belo Horizonte no dia 25 de janeiro do ano passado fazer uma palestra. E quando o meu avião estava decolando de São Paulo, eu recebi uma mensagem no meu celular, do meu marido, dizendo assim: olha, se o voo está atrasado, tome cuidado, porque uma barragem se rompeu perto de BH e talvez o trânsito para aquela região esteja mais complicado. Ninguém tinha ideia naquele momento da dimensão do que estava acontecendo, do tamanho da barragem, de quantas vidas ali seriam ceifadas. Quando eu cheguei ao evento, já havia muitas pessoas na plateia, uma plateia de mais ou menos umas 300 pessoas, que estavam esperando notícias de parentes, de vítimas, de amigos, de familiares, de pessoas conhecidas. Eu estava muito emocionada desde o começo, sabendo daquilo e vendo aquelas pessoas na plateia também muito emotivas, porque eu tinha acabado de voltar da Amazônia. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar na Amazônia, mas a Amazônia é, para mim, o lugar do Brasil que é mais Brasil. A Amazônia tem uma riqueza de biodiversidade, a maior do planeta Terra, e ela mostra um pouco a nossa miscigenação, o que a gente é como povo. Você não consegue olhar para um pedaço da floresta e descobrir qual é a única espécie que mora ali. Você sempre olha para um pedaço da floresta e vê a floresta inteira. Somos todos juntos e misturados nessa imensidão de país continental que traz essa beleza toda, porque assim somos e somos todos um. E esse pensamento, esse sentimento estava tomando conta de mim ali, ainda muito tocada estava pela natureza, porque não tinha entrado em contato com as mortes e as vidas perdidas e as pessoas que ficaram chorando seus mortos. Quando o evento acabou, eu pensei que eu não poderia ficar naquela região sem ir ao encontro daquelas famílias e daquelas pessoas que tinham sido vítimas daquilo tudo. Então eu combinei com o motorista que estava comigo no evento, falei assim: quanto é que você me cobra para ir até Brumadinho? A gente combinou um preço e ele me levou até lá no sábado de manhã. Eu passei o dia inteiro no sábado conversando com as famílias das vítimas que estavam à espera de notícias de pessoas desaparecidas debaixo daquela lama. Quando eu cheguei lá, o clima ainda era de muita esperança, porque fazia menos de 24 horas que tudo tinha acontecido e óbvio que se a gente pensar racionalmente, a gente sabe que em 24 horas uma pessoa ainda consegue ficar desaparecida, por mais machucado que ela esteja, ela consegue ainda estar viva. É muito complicado, muito difícil. Tem que ter muita fé em Deus, só isso. Havia muita dor, havia muita revolta. Eu lembro de uma mulher gritando para os funcionários da Vale: eu quero meu marido de volta, como ele saiu daqui. E foi algo que me impressionou muito, assim, né? O tamanho daquela dor que não cabia dentro daquela senhora e que tinha que ser exposta daquele jeito, com aquela raiva, com aquela indignação, porque realmente a situação pedia aquilo tudo. Se o meu marido não tem valor pra vocês, tem pra mim. Ele é meu esposo, pai da minha filha, filho da minha sogra. Ele é um simples funcionário de vocês, substituível, mas pra mim não é. E havia uma desorganização natural dos grandes eventos, mas é claro que aquilo poderia ter sido feito de uma maneira mais acolhedora para as famílias das vítimas. Então aquilo tudo, por um lado, também me chocou. Como é que a gente pode tornar esse ambiente aqui um pouco menos hostil? O que eu posso oferecer de mim aqui para essas pessoas, para que essas pessoas tenham um pouco mais de conforto? E foi com esse espírito que eu fui para lá. E eu comecei a acompanhar no grupo do WhatsApp do Bem-Estar que a gente estava
pensando em mudar a pauta do programa na segunda para como lavar as verduras com a água suja da lama. E quando eu comecei a ver isso no grupo, eu pensei assim, cara, não tem nada a ver. Eu telefonei para Patrícia, que é a chefe do Bem-Estar, e disse para ela que eu achava que a gente tinha que fazer outra matéria, e não exatamente o programa sobre como lavar verduras, mas que a gente tinha que falar sobre o luto e como ajudar as pessoas a enfrentarem essa angústia do não saber se iam encontrar os parentes vivos ou não. Ele é meu companheiro, meu amigo. Não tem outra pessoa a quem apoiar. Muita força pra você, viu? Muito. Então eu fiquei lá acompanhando aquele sofrimento das pessoas, também vendo com muito gosto os voluntários todos que apareceram para, de alguma maneira, dar algum tipo de conforto para aquelas famílias. E eu me lembro de uma das voluntárias, uma enfermeira. Ela me falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela me disse assim, eu fui voluntária também na tragédia de Mariana. E eu sou enfermeira de formação, mas Mariana me ensinou mais do que tudo que eu aprendi na minha formação de enfermagem. Mariana me ensinou que o importante quando você quer cuidar de alguém não é você saber como estão os sinais vitais dessa pessoa. Mariana me ensinou que, na verdade, o verdadeiro doente é aquele que não se conecta com a dor do outro. Eu estava absolutamente conectada com a dor do outro e naquele momento exato em que ela me falou isso, eu estava conectada com a dor do Léo. O Léo foi um cara que depois eu entrevistei várias vezes na Rádio Globo, porque eu acompanhei durante 6 meses a história dele e a da Tamara, que é uma outra mãe que eu conheci em Brumadinho, e Léo um pai que perdeu a esposa no dia em que ela voltava de licença maternidade. Conforta o coração da gente a saber que a Daiana, nesses 4 meses que ela esteve com o Heitor, ela curtiu ele ao máximo, ela aproveitou ele como se fosse o último dia de vida dela. Então, assim, isso conforta o meu coração de saber que ela realizou o maior sonho da vida dela, que era ser mãe. Ela foi mãe e uma excelente mãe. Ela ficou de licença maternidade, trabalhava na Vale, voltou a trabalhar naquele dia. Tirou uma foto do próprio prato quando estava almoçando no refeitório e compartilhou com o marido e fez uma chamada de vídeo para dizer para o filhinho pequeno de 4 meses, o Heitor, espera a mamãe voltar, Heitor, porque eu vou te dar banho. E ela não voltou. A vida dos dois era assim, eles eram muito ligados, né? Era mamãe pra cá e filhinho pra lá. A Daiana até tinha um bordão que a gente lembra com muita saudade. Ela dizia pro Heitor quase todo instante, falou assim, bebê da mamãe, amor da mamãe. E isso aí, eu encho o olho de água só de lembrar e de não ter mais isso, sabe? É um vazio que fica e eu acho que não vai ser preenchido nunca. Havia também uma senhora que estava longe e que veio de longe para ter notícias da família inteira, o ex-marido, a filha. E essa senhora estava absolutamente desesperada. Encontrei com ela na porta do Instituto Médico Legal e foi uma conversa daquelas que realmente eu não sabia o que dizer. Minha filha é uma advogada brilhante, competente, talentosa. 33 anos a minha filha, 31 meu filho, olha o futuro que eles tinham. Eu não sei nem o que pensar, o que vai ser o buraco que isso virou, né? Eu vou para São Paulo, vou entrar, minha filha morava lá sozinha, vou entrar na casa dela e vou falar o quê? Vou fazer o quê? Com as coisas delas todas lá. Ela não vai voltar. E nessa semana que eu acabei ficando lá, eu vi muitas coisas. Estive dentro do Instituto Médico Legal algumas vezes, vi pedaços de corpos, vi imagens desesperadoras de sofrimento humano no seu sentido mais cruel e visceral e cru. A finitude é algo que nos faz refletir sobre o que é a vida afinal. O que estamos fazendo aqui? Como é que a gente está aproveitando o tempo que a gente tem? E o tempo todo isso, naquela semana, teve na minha cara, assim, da maneira mais brutal, mais agressiva até.
possível. Eu lembro que eu dormia às noites e tinha pesadelos, era um contraste muito grande, porque a pousada era uma pousada super bonitinha, sabe aquelas pousadas até românticas, que tem pétalas de rosas na cama, aquelas toalhas enroladas como se fossem cisnes formando um coração. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, quanto contraste, né? A gente está aqui num lugar onde só tem morte e as pessoas não estão conseguindo nem parar, os bombeiros, por exemplo, não estavam conseguindo nem parar para tomar banho, aquela banheira na pousada. Eu olhava e aquilo tudo parecia muito esquisito, assim. E eu comecei a meditar durante as noites, antes de dormir, porque era muito difícil pegar no sono. Eu me lembro de algumas meditações muito intensas e muito boas que eu fiz ali naquele momento, porque eram meditações que me mostraram com uma certa clareza que muitas das pessoas que tinham ido embora naquela tragédia já estavam bem em outro lugar. Não me pergunte como eu tive essa sensação, mas foi mais do que uma sensação, foi uma certeza que eu tive em meditação. E o que a gente pode aprender disso, né? Acho que essa é a pergunta maior. E uma das pessoas que mais me ensinou foi o seu Edson. Eu tinha ouvido a história do seu Edson, do maître da pousada, do restaurante da pousada onde eu estava hospedada. E no último dia, o maître chegou para mim e falou, sabe o seu Edson que eu te contei? Ele está ali no canto do restaurante. Já era sexta-feira à noite, eu já estava prestes a voltar para São Paulo. E aí eu fui falar com o seu Edson e ele olhou para mim e disse assim, olha, isso aqui não é meu, fez assim na camisa, fez assim na calça e disse, isso aqui não é meu, pisou no chão e falou, isso aqui também não é meu. Aliás, eu não sei quando eu vou ter um outro chão para chamar de meu. Eu trabalhava como geólogo da Vale e em 30 segundos a Vale me tirou o que eu construí na própria empresa em 30 anos. Eu fui procurar na minha propriedade, que ficava lá perto da barragem, o meu laptop para ter um pouco mais para poder continuar meu trabalho como consultor. E fui lá tentar revirar a lama e sabe o que eu achei? Eu achei 3 pernas e 2 braços. 10 pessoas morreram na minha propriedade, entre elas a minha esposa, que foi encontrada com o cachorro no colo porque voltou para pegar o animal. E você, quem é? E quando ele me fez essa pergunta, foi como se um raio tivesse caído na minha cabeça. O que eu poderia dizer para o seu Edson que de fato faria alguma diferença na vida dele? Se eu te fizesse essa pergunta agora, diante de tanto sofrimento que essa história carrega, e você, quem é? O que você me diria? Tem uma frase do Richard Rohr, que é um cara que escreveu um livro muito legal chamado Enneagrama, e ele diz assim, há coisas com as quais a gente não pode fazer nada e coisas sobre as quais a gente também não pode fazer nada. Essas coisas fazem algo com a gente e Brumadinho fez muito comigo. Deixo aqui o meu profundo sentimento por todas as famílias que perderam alguém, por todas as pessoas que perderam amigos e por toda a terra que foi tão maltratada. E deixo aqui também o meu amor para todas essas pessoas que de alguma maneira se conectaram ali, como voluntários, como trabalhadores, como bombeiros, como jornalistas e como pessoas que estiveram perto das que estavam sofrendo durante esse 1 ano, porque a gente sabe que cuidar do outro também exige muito da gente. Sinto que a nossa única missão quando a gente perde alguém na vida é fazer com que essa pessoa continue viva. Vocês sabem que eu tenho tradição mexicana, meu pai é mexicano e os astecas, que são os primeiros, que foram o primeiro povo que viveu no México, eles dizem assim, há 3 mortes na nossa vida. A primeira morte é quando você descobre que você vai morrer. A segunda morte é quando você morre de verdade. E a terceira morte é quando o seu nome é pronunciado pela última vez na Terra. Então a gente não pode deixar que o nome das pessoas que se foram deixe de ser pronunciado aqui, nessa terra tão maravilhosa que a gente tem. Que a gente possa lembrar dessas pessoas
para sempre.